Muitas cidades pelo Brasil afora costumam colocar faixas elevadas como forma de reduzir a velocidade nas vias. Será que isso é real? Será que esse uso está correto? Então, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre se a faixa elevada ela é algum tipo de lombada, é algum tipo de redutor de velocidade. Fica até o final para você entender bem sobre o assunto. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito. Estou sempre aqui pela UniCFC trazendo informações importantes sobre trânsito para você. Então acompanhe aqui comigo para a gente conversar um pouco então sobre esse tema. A faixa elevada não é lombada. Então começa já te dizendo que não são as mesmas coisas. Uma faixa elevada e uma lombada têm funções diferentes. Mas às vezes acaba se aproximando um pouco. Então, vem comigo aqui para a gente entender um pouco sobre o tema. Então, a faixa elevada, ela está prevista na legislação brasileira, regulamentada atualmente pela Resolução 738 de 2018. É importante ressaltar que é uma medida que não é exclusividade aqui do Brasil, mas já tem aí então alguns anos que o Brasil traz isso, né? Já tinha uma resolução anterior que já trazia essa prática. Então já devem fazer aí cerca de 10 a 15 anos que no Brasil se adota essa faixa elevada. E aí o conceito trazido pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, na mesma resolução, no seu artigo 1º, diz que é a faixa elevada para a travessia de pedestres, um dispositivo implantado no trecho da pista onde o pavimento é elevado, conforme critérios e sinalização definidos nesta resolução, respeitando os princípios de utilização estabelecidos no volume 4 da sinalização horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. Então, fazendo referência aqui, deve-se observar as normativas relacionadas à sinalização horizontal. A sinalização horizontal tem a ver com a pintura, a questão da faixa ali, a cor da faixa e tal, a estrutura, e isso está definido em uma outra normativa, que é a Resolução 973, no seu anexo 4. Então, ali eu trago uma imagem para ilustrar um pouquinho isso da faixa elevada. Então, ela é elevada que ela fica aí numa distância semelhante da calçada, né? Então, no mesmo nível da calçada. Isso é interessante para a gente poder já verificar que, como se trata de uma faixa elevada a nível da calçada, que um dos elementos principais aqui é a mobilidade, facilitar o deslocamento dos pedestres, usuários que estão na calçada e que querem atravessar para o outro lado, para outra calçada, e utilizam então a faixa elevada sem necessitar descer, né, ou subir uma calçada, um degrau. Consegue então facilitar a mobilidade, especialmente daqueles que possuem mobilidade reduzida, uma pessoa com deficiência, um idoso, né? Então acaba conseguindo fazer uma travessia com mais qualidade, certo? E aí, o artigo 91 do Código de Trânsito Brasileiro nos traz que é o Conselho Nacional de Trânsito que vai estabelecer as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação das soluções adotadas pela engenharia de tráfego, assim como os padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Por que nós trouxemos esse artigo aqui? Para dizer que cabe ao CONTRAN definir o uso das faixas elevadas. Isso é importante porque muitas vezes os órgãos municipais de trânsito, imbuídos no desejo de tentar resolver a sua dificuldade, a sua problemática local, acaba fazendo de forma diferente do que previsto pelas normativas do CONTRAN. Em que pese a própria resolução 738 trazer a possibilidade de, em determinadas situações, o órgão não seguir exatamente à risca o que ela está trazendo, desde que tenha estudos de engenharia. Então, o órgão ele pode sim fazer pequenas modificações quanto ao uso da faixa elevada, mas precisa apresentar, ter feito um estudo e ter esse estudo então disponível, claro, né, para qualquer tipo de questionamento que você tenha feito. Não pode ser feito assim a qualquer pretexto, né? Então, o artigo 91 está colocando aí o CONTRAN como responsável disso. E aí o artigo 94 vai nos colocar que qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança dos veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devido e imediatamente sinalizado. O que nos interessa principalmente aqui é o parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais. Esse é o nome que a gente é o nome técnico, oficial, legal para a lombada. A lombada, ou saliência, é o nome da sinalização de advertência, né? Mas, na verdade, a gente chama isso de ondulações transversais. E dessonorizadores, que é uma outra questão também, como redutores de velocidade. Olha que interessante aqui, né? Nós estamos dizendo que não se pode usar esse tipo de mecanismo, é proibida. Isso, veja, é o próprio Código de Trânsito que está trazendo, né? Dizendo, é proibida a utilização de ondulações transversais.
né, de sonorizadores como redutores de velocidade. Então essa questão ela é muito interessante. É muito comum, na verdade, sempre o uso das lombadas, das saliências lombadas, das ondulações transversais costumam ser com esse intuito. O público começa a reclamar de que pessoas estão transitando em alta velocidade, até mesmo começam a ocorrer sinistros de trânsito ali, e aí o órgão de trânsito do local vai lá e estabelece a instalação de ondulações transversais, né? Então, não é que é proibido, mas possui regramento, possui regulamentação, certo? Então, esse é um ponto interessante. Mas, afinal, a faixa elevada ela é lombada ou não, né? Então, a gente tem aí o artigo 3º já nos dando um alerta quanto a isso, lá agora da resolução 738. Agora a gente sai do Código de Trânsito, voltamos à resolução específica das faixas elevadas de travessia. Faixa elevada para travessia de pedestres não deve ser utilizado como dispositivo isolado, mas em conjunto com outras medidas que garantam que os veículos se aproximem numa velocidade segura para a travessia. Olha que coisa importante aqui, né? Nós estamos falando que os veículos vão se aproximar porque há uma faixa de travessia de forma com a velocidade segura, né? E aí, veja, precisam de outras medidas que garantam que os veículos se aproximem numa velocidade. A velocidade sempre é um fator, uma variável importante, quando a gente está falando em sinistro de trânsito e segurança, né? Tais como controle de velocidade por equipamentos. Então, veja só, o uso do próprio sistema de fiscalização eletrônica. Alterações geométricas, então é possível fazer modificações na estrutura da via, né? Ali está inclusive mencionando a diminuição da largura da via. Isso aí, além de facilitar a travessia do pedestre, também força os condutores a reduzir a velocidade. A imposição de circulação com trajetória sinuosa, então fazer vários movimentos de esquerda e direita, né? Uma pista sinuosa também costuma reduzir a velocidade, e outras medidas que fazem parte muito do que a gente chama de traffic calming, que são medidas para a redução da velocidade, para tornar o trânsito mais harmonioso, menos caótico, mais harmonioso e numa velocidade mais adequada. O que tudo acaba, claro, favorecendo para a redução de sinistros de trânsito e a redução de atropelamentos, né? O pedestre acaba sendo o elemento mais vulnerável quando a gente está falando em velocidade e aproximação de veículos. E aí essa modificação ela é importante, né, da velocidade, do controle, da gestão, para que você possa ter uma travessia segura. Então note que a resolução 738 ela não diz que a faixa elevada não vai poder ser utilizada como meio de redução de velocidade, mas não é essa a finalidade dela. É claro que ao se aproximar de uma faixa elevada, o condutor do veículo vai necessariamente ter que reduzir a velocidade, senão ele pode, inclusive, danificar o seu próprio veículo. Mas ele já teria que reduzir a velocidade mesmo se não fosse faixa elevada. Se fosse uma faixa de pedestre tradicional, pintado no chão, né, uma só sinalização horizontal sem a faixa elevada, já teria que fazer a redução. Então, na verdade, a faixa elevada ela tem muito mais um caráter para preservar o pedestre e garantir uma travessia mais qualificada para ele, do que necessariamente fazer com que os condutores reduzam a velocidade, né? Não é essa a finalidade, mas é claro que acaba sendo um efeito natural, né? E é um efeito positivo. Mas aí vem o artigo 3º que nós estamos vendo, dizendo, olha, deve ser adotado outras medidas, não somente a colocação da faixa elevada. Por que isso? É para evitar a prática que nós vimos em muitos locais do Brasil de colocação de faixa elevada em locais que nem travessia de pedestre direito tem. Por exemplo, não tem calçada, passeio e é colocada a faixa de travessia. Inclusive, a resolução veda esse tipo de colocação, né? De colocar a faixa elevada em locais que, por exemplo, não tem calçada, não tem passeio. Mas você vê isso acontecer, né? E isso acaba gerando, então, aí, né, um prejuízo na questão da segurança realmente, certo? Então, veja só, eu vou mostrar agora um pouco mais sobre essa aproximação entre a faixa elevada e a faixa elevada e a saliência lombada, ou as ondulações transversais, para nós vermos o único momento em que, pela legislação, acaba se aproximando um pouco uma coisa da outra, que é quanto à sinalização. Mas vamos dar uma olhada agora para definir bem a diferença de um para o outro. Então, acompanhe aqui comigo. Então, estou aqui com você no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, MBST, que é o Regulamento de Sinalização Viária, né, Resolução 973, no seu anexo, que é de número 6, que vai tratar sobre dispositivos auxiliares. Tá? É lá que a gente vai encontrar essa informação aqui. Então veja, nós temos ali as ondulações transversais
para nós fazer uma diferenciação aqui, para finalizar o nosso vídeo olhando direto na norma. Ondulação transversal, você tem ali a definição como dispositivo físico implantado transversalmente com a finalidade de reduzir de forma imperativa a velocidade de veículos. Então, esse dispositivo auxiliar, ele é para isso, ele é para reduzir a velocidade, é colocado com essa finalidade, certo? Então, isso é uma informação importante. Aí ele vai, claro, trazer as características, né, o tipo de material que vai ser usado, o tipo de ondulação transversal, tá? Vai ter as imagens representando, então você pode, inclusive, acessar diretamente o manual e poder fazer a leitura mais completa e técnica. Né? Aqui está só apresentando para você. Né? Então vai trazer, claro, critérios de implementação, que compete aí ao órgão com circuncisão sobre a via fazer a pavimentação, os princípios de utilização, né? Que então bem nesse sentido, de reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa, né? Em caso em que o estudo técnico demonstre isso, né? Um índice significativo ou risco potencial de sinistro de trânsito, tá? Cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde outras soluções são ineficazes. Então, quer dizer que não é o uso indefinido de qualquer contexto, colocação das ondulações transversais. Tem que levar em conta que outras medidas possam ter sido tomadas antes e que tem um estudo dizendo que é a única medida que sobra realmente a colocação das ondulações. Como nós vimos, o parágrafo único do artigo 94 não nos traz essa possibilidade, né, de colocar a faixa elevada, a não ser que seja uma medida, digamos, extrema, uma medida especial, certo? Inclusive fala que após um período de 1 ano de implementação, a autoridade deve avaliar o seu desempenho, a autoridade de trânsito do órgão avaliar se está reduzindo ou não, se está adiantando, se está causando prejuízo. Né? Tem elencado aqui locais tipos de vias que poderá ser colocado, o tipo A ou o tipo B, conforme o tipo de ondulação transversal. Né? Então você já está notando aí que existe esse elemento, certo? Então é a finalidade de reduzir a velocidade. Aí seguindo aqui na sequência, ele já vem, né, trazendo, e aqui ele menciona inclusive a sinalização, tá? A gente vai falar sobre isso. Ele vai trazer já aqui na sequência a nossa faixa elevada. Tá aqui, ó, já no item seguinte, ainda no mesmo anexo, volume 6 aqui. Faixa elevada travessia de pedestres. Veja só, note que ela fica no mesmo nível da calçada, como nós já conversamos antes. Então, a faixa elevada é um dispositivo físico de moderação de tráfego. É o que nós conversamos, o traffic calming, que a gente falou antes. Implementado sobre o eixo da via, onde o pavimento da via é elevado até a altura da calçada. Esse é um conceito, né? Nós vimos outro conceito da 738 e aqui também na 973. Então, características, é uma plataforma elevada que é implantada faixa para a travessia. Então, olha que interessante. É feita uma plataforma, é feito um desnível em relação à pista para se igualar, nivelar com a calçada, e aí é pintada a faixa de travessia ali. Né? O piso pode ser com material textura diferenciada, né, para melhorar ali a travessia, inclusive para a pessoa com deficiência também, né, visual. Aí vai trazer, né, os termos ali de distância, tamanho, tudo mais, né, as rampas, o comprimento, a altura. A altura deverá ser igual à altura da calçada. Né? Sistema de drenagem, tudo isso vai estar trazendo ali. Então note aqui, né, que você tem as imagens demonstrativas nos trazendo, né, da faixa elevada. Uma coisa interessante mencionar é que antes, nas primeiras regulamentações, primeiros períodos, essa marcação aqui, esses triângulos na cor branca, que nós estamos vendo aqui, ele era antes na cor amarela. Né? Então teve essa mudança com a 738. E aí nós seguimos aqui, né, vai trazer um monte de normativas. Ó, a colocação. A colocação para a travessia da faixa elevada deve ser determinada por estudos de engenharia de tráfego, que é o que a resolução própria traz, né? Tem que ser usado com essa finalidade. E aí que vem o ponto de aproximação. O único ponto que a gente pode dizer que acaba se aproximando um pouco, que é o relacionamento com outros sinais. Então, ó, a colocação da faixa elevada deve estar acompanhada da devida sinalização viária, constituída no mínimo de, né, sinalização de velocidade máxima permitida, então tem que ter uma placa de velocidade de até 30 km por hora. Tá? Não se pode implementar a faixa elevada em trechos com velocidade superior a 30 km por hora, certo? Vai ter que ter aqui a sinalização de advertência A18, a saliência lombada, antecedendo o dispositivo. Olha que interessante. Então, olha só aqui. Então, você tem a placa de advertência informando a travessia de pedestre, né, que está
Tá aqui, ó, a 32B, passagem sinalizada de pedestres, ou passagem sinalizada escolares, se for próximo a escolas, claro. Mas você tem também, no exemplo aqui, ó, a determinação da colocação com antecedência, né, da sinalização de saliência lombada, né, que é essa aqui que nós estamos vendo aqui embaixo, ó, embaixo da placa de 30 km por hora. Então veja que interessante, é só isso que se aproxima. Então a gente pode dizer o seguinte: a faixa elevada, ela não é uma lombada. Tem muitas pessoas que pensam que uma ondulação transversal, uma lombada, pode a pessoa atravessar em cima dela, seria uma faixa de pedestre. Não. Tem a faixa de travessia elevada, que é essa que nós estamos conversando. Essa sim é travessia do pedestre, a preferência do pedestre, todas as regras é uma faixa de pedestre. Só que como ela é elevada em relação ao nível da pista, ela acaba fazendo efeitos, né, um efeito secundário, portanto, de redução de velocidade. Então, é por fato, claro, que o condutor vai reduzir para fazer a travessia, né, para passar por sobre essa faixa de travessia. Se ele não fizer isso, ele terá um prejuízo, né, o condutor. Então, coloca-se a placa com antecedência, avisando que existe um desnível, né, no caso uma lombada, saliência lombada, na rua. Mas não é para ser usado dessa forma como meio de redução de velocidade única e simplesmente. O que a gente vê muitas vezes entre os órgãos gestores é a ideia de precisamos reduzir a velocidade de determinada via, os cidadãos da região estão reclamando de alta velocidade, então nós vamos aproveitar e, em vez de fazer a tradicional saliência lombada, né, vamos colocar uma faixa elevada, porque daí a gente, além de reduzir a velocidade dos condutores, ainda aproveitamos para estabelecer uma área de travessia do pedestre. E aí você vai verificar, não tem passeio, não tem calçada, tem uma árvore bem na saída, né? Tem várias restrições, né? A resolução 738 traz várias restrições de quando que não deve ser utilizado a faixa elevada. Eu até vou mostrar aqui para você, venha comigo. Então, olha só, estamos aqui com a resolução 738, que eu mencionei várias vezes, né? Vale a pena a leitura completa dela, ela traz várias informações que nós não estamos falando aqui no vídeo, tá? Então, veja que ela vai ter ali determinação da utilização, certo? Como que deve ser, comprimento, altura, certo? Né? Olha, não pode, o artigo 5º é muito importante, ó, não pode ser implantado travessia de pedestre elevada em via ou trecho de via que seja observada qualquer uma das seguintes condições, né? De forma isolada, sem outras medidas, nós já falamos, ó, com declividade longitudinal superior a 6%, uma descida, né, um declínio aí que tem uma descida superior a 6 graus, então isso a 6%, melhor dizendo, né, 6 graus não, uma declitude a cerca de 6%, né, do nível, então dá uma descida significativa ali. Em via rural, exceto quando apresentar características de via urbana, então não se faz faixa elevada em rodovias ou estradas, né, que a gente sabe que são dois tipos de via rural, a não ser que esteja passando perto da cidade, ou tenha características de via urbana, tem construções em volta, né? Em via arterial, exceto quando justificado por meio de engenharia, então as vias arteriais, geralmente as avenidas, locais assim, também não se faz o uso da faixa elevada, não sei que tenha um estudo trazendo essa informação, né, essa necessidade. Em via com faixa exclusiva para ônibus também não, né, onde tem mais de 2 faixas de circulação. Veja que em vários momentos a própria resolução veda, mas diz que exceto em locais justificados pela engenharia, pelos estudos de engenharia. Então ela ainda dá uma certa autonomia para o órgão fazer esses estudos, né? Então tem várias situações, ó, de frente à guia rebaixada para entrada e saída de veículos. Eu já vi faixa elevada em que a pessoa vai sair e ela tem a faixa elevada colocada bem junto à entrada e saída da garagem, né? Então a pessoa sai direto pela faixa, não pode, né? Ó, em esquinas a menos de 12 metros do alinhamento do bordo da via transversal. Então veja, existe uma série de situações aí, vai trazer, a resolução continua falando sobre as velocidades e tudo mais, que nós já conversamos, e outras informações a mais. Mas enfim, né, a ideia é que a gente possa aqui mostrar que a faixa elevada para a travessia de pedestre é uma faixa de travessia, ela não é uma lombada. Porém, ela tem como efeito secundário, o primeiro efeito é garantir a travessia segura do pedestre, facilitar a mobilidade de quem tem problema de mobilidade, melhorar a visibilidade do pedestre e do condutor em relação ao pedestre, ótimo, excelente. Em segundo efeito, por estar em desnível em relação à pista, claro que o condutor vai precisar reduzir a velocidade, tá? Mas não é a mesma coisa, não tem a mesma finalidade. Então, enquanto a saliência lombada, as ondulações transversais, têm a única finalidade de reduzir a velocidade dos veículos, a faixa elevada não é essa a sua finalidade principal, é apenas um efeito decorrente dela, certo?
Deixe seu comentário aqui, diga o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Até mais.